telejornal está a fazer entrevistas curtas aos cabeças de lista às europeias. Hoje é a vez de João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Muito boa noite, bem-vindo ao telejornal. Muito obrigado. Nós vivemos na União Europeia, onde todos os países são regimes liberais, mas curiosamente temos a impressão de que a maior parte das pessoas conhece melhor as ideias cristãs, as ideias socialistas ou as ideias nacionalistas do que as ideias liberais do regime onde nós vivemos. E, portanto, eu gostaria, talvez nesta curta conversa, de esclarecer alguns pontos. Muito bem. Comecemos por uma polémica esta semana, uma declaração de André Ventura na Assembleia da República sobre a capacidade de trabalho do povo turco, que suscitou um debate sobre a liberdade da expressão e os seus limites. E a pergunta que lhe faço é esta: pode um deputado dizer que um povo ou uma etnia ou uma raça é mais burra ou preguiçosa do que outra? A resposta curta é sim, pode, na nossa opinião. Mas deixe-me dizer antes disso que acho fantástica a maneira como aborda esta questão de realmente vivemos numa Europa que está, sobretudo, dominada pelas ideias do liberalismo político, ou seja, os nossos sistemas políticos são sistemas onde impera o Estado de Direito, a separação de poderes, o respeito pelos direitos humanos, o respeito pelos direitos das minorias. Das minorias, reconhecemos isso. Mas, quer a nível económico, quer a nível político, a nível social, há algumas coisas que não estão exatamente como deviam estar e como já estiveram na Europa. O tema de liberdade de expressão é um deles. Hoje tem sido demasiado fácil questionar a existência de determinadas liberdades básicas. Foi durante a pandemia, recorda-se, a facilidade com que se impedia pessoas de circular, quando se proibia pessoas de passear na praia, ou de comer dentro dos carros, ou de comprar livros nos supermercados. Nós já nos lembramos, mas trocámos as nossas liberdades básicas por um pouco mais de segurança, às vezes por um pouco mais de conveniência. Mas deixe-me argumentar aí um pouco, porque do que eu conheço dos textos liberais, o que está dito é que a liberdade está assegurada enquanto não pisa a liberdade de outro. Claro, por isso é que durante a discussão da pandemia era esse o tema. Até que ponto o exercício de uma liberdade individual podia pôr em perigo a saúde de terceiros. Agora, o que eu acho é que isso foi muito longe e os decretos de estado de emergência teriam permitido ir ainda mais longe e isso não foi suficientemente discutido. Por isso é que eu digo que a liberdade e esses tipos de liberdades estavam em risco. E no caso do que se passou no Parlamento, não há um limite também para a liberdade de expressão? Não se está a visar a liberdade dos outros? Eu tenho ouvido dizer que a liberdade de expressão é uma liberdade como outras e que, portanto, tem os seus limites. Tem os que estão na lei. Ponto. Portanto, qualquer pessoa, por meio de razão um deputado, que ainda por cima tem prerrogativas de imunidade parlamentar, tem o direito de dizer as baboseiras, as alarvidades, as patetices que entender e depois responder por elas, ou perante a lei, ou perante o eleitorado, que é por quem ele pode responder. E é importante percebermos isto. No momento em que começamos a limitar a liberdade de expressão, seja de quem for, por motivos supostamente benévolos, supostamente mais elevados, supostamente moralmente superiores, estamos a abrir a porta para um dia virem a limitar a nossa própria liberdade de expressão naquilo que consideramos. Mas se este tipo de frases vai conduzir pessoas a terem comportamentos que pisam a liberdade, por exemplo, de minorias étnicas, não acha que foi pisado um limite? Por isso é que a lei já prevê essas situações. O incitamento ao ódio e à violência já são punidas. O capitalismo é acusado de criar sempre mais pobreza, de pôr os ricos a dominarem os pobres e de aumentar as desigualdades. Como podem os liberais defender um tal sistema? Pedindo às pessoas que consultem os dados. Os dados desmentem qualquer uma dessas afirmações. Nunca houve um sistema de economia de mercado que tirasse tanta gente da pobreza. Nunca houve um sistema em que houvesse a redução das desigualdades. Mas nós vemos muita gente pobre. Mas também vemos muita gente que era pobre e deixou de o ser. O problema é que, e voltando ao princípio da questão, por isso é que eu dizia que temos muitos regimes liberais, mas Portugal, por exemplo, na componente económica, está longe de ser um regime liberal. Temos 42% da riqueza nacional em despesa pública. Temos 35,8% da riqueza nacional cobrada em impostos e taxas. Portanto, está longe de ser um regime liberal nessa matéria. E, do nosso ponto de vista, essa intervenção excessiva do Estado e com pouco cuidado na utilização dos fundos que assim arrecada, tem produzido pouca riqueza. E esse mas o Estado não deve intervir para justamente redistribuir a riqueza? Deve ter uma função distributiva, mas muito marginal. Na nossa opinião. Porque o problema é, efetivamente, criar riqueza, é o tamanho do bolo. A distribuição das fatias é um problema importante. Os liberais não defendem a existência de desigualdade, mas, sobretudo, não defendem a existência de igualdade forçada, que é o que muitas vezes se tenta fazer crer. É tal distinção entre a igualdade de oportunidades e a igualdade de resultados. Nós achamos que deve haver igualdade de oportunidades. Se isso produzir, e produz, na nossa opinião, maior riqueza, é muito mais fácil fazer a distribuição sem prejudicar e deixar para trás certos interesses
certas pessoas. O liberalismo é acusado de pôr em causa o Estado Social, de querer acabar com a saúde pública, querer acabar com a educação pública. Por que é que tem essa posição? Porque interessou a alguns, nomeadamente à esquerda e à extrema-esquerda, pintar essa caricatura. Porque olhamos... Não é verdade? Claro que não. Porque se olhamos para os países que têm melhores sistemas educativos, melhores sistemas de saúde, melhores níveis de riqueza, são invariavelmente países com sistemas liberais. E liberais completos, na economia, na política e na vida social. Mas no caso de Portugal, por exemplo, admite a possibilidade de substituir o Serviço Nacional de Saúde pelos hospitais privados, por exemplo, que é uma das questões que, na verdade, que está, Ainda bem que me dá está na mesa, de falar nisso. Considerando a crise no SNS? Podemos já combinar aqui, voltar cá, para explicar aquilo que apresentámos há cerca de um ano, está quase a fazer um ano nesta parte, que é o Sistema Universal de Acesso à Saúde, é a nossa proposta para o sistema de saúde, onde vê perfeitamente que os prestadores públicos, os prestadores privados e os prestadores sociais da saúde estão em pé de igualdade para construir um sistema que funciona com uma lógica de liberdade de escolha das pessoas e uma lógica de concorrência entre eles. Mas mantém o SNS nessa situação. Aqui sobrevive, no nosso sistema, Zé Rodrigues Santos, deixe-me só dizer isto, no nosso sistema sobrevivem e florescem aqueles prestadores de saúde que as pessoas escolherem por serem melhores por algum motivo. No cuidado, na localização, nas instalações, o que for. As pessoas escolhem com os critérios que entendem, mas sobreviverão aqueles que serão melhores do ponto de vista de quem usa os serviços, que são os utentes. Os liberais consideram que estamos com um excesso de carga de impostos. Mas não são os impostos necessários justamente para sustentar o Estado Social, para dar o apoio à saúde às populações, à educação da população, a segurança social, garantir a segurança, as obras públicas. Como é que reduzir ou acabar com os impostos pode permitir sustentar tudo isso? Eu ouço esse argumento muitas vezes como se os impostos fossem impossíveis de contrair e a despesa pública impossível de racionalizar. E deixo aqui um número só para as pessoas terem alguma noção. No orçamento para 2024, o Estado prevê gastar 123 mil milhões de euros de despesa pública. O número. Este número de 123 mil milhões, a esmagadora maioria não está sujeita a controle ou verificações ou avaliações de resultados desses investimentos. Não está. Não me venham dizer que uma reforma fiscal feita com ambição, que pode custar 3 ou 4 mil milhões de euros, não cabe naquilo que seria uma redução de 2% da dívida pública. João Coutinho Figueiredo, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, senhor.